Vamos, irmãos, abrir a palavra de Deus em Marcos, capítulo 16. Nós iremos ler o capítulo todo. Marcos, capítulo 16. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde tinham posto. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis, como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro, e de medo, nada disseram a ninguém. Havendo ele ressuscitado de manhã, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Depois disto, manifestou-se em outra forma a 2 deles que estavam de caminho para o campo. E indo eles, o anunciaram aos demais, mas também a estes dois, eles não deram crédito. Finalmente, apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Uma doutrina fundamental para a nossa fé é esta a respeito do qual lemos e cantamos agora: a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa doutrina, ela demonstra que, de fato, Jesus Cristo é a encarnação do Filho de Deus, que a sua morte na cruz foi aceita pelo Pai, que os nossos pecados foram expiados, que Satanás e a morte foram derrotados. Segue-se então, como escreveu o apóstolo Paulo, que se Cristo não houvesse ressuscitado, a nossa fé seria em vão, ou seria uma fé inútil. Mas, de fato, Cristo ressuscitou e ele, desta maneira, foi demonstrado Filho de Deus com poder, e por causa disso ele foi recebido na glória. Esta doutrina também é o fundamento para toda a pregação do Evangelho. Senão, toda a pregação também seria inútil, também não produziria fruto nenhum. Mas a certeza de que Jesus ressuscitou
Era algo tão forte no coração dos discípulos dele, que mesmo quando eles foram perseguidos, mesmo quando eles foram maltratados, mesmo quando eles foram injustiçados e até mortos por causa da pregação, eles não voltaram atrás. Eles permanecendo, proclamando que Jesus havia não somente ressuscitado, mas que Jesus havia sido elevado às alturas do céu, diante dos olhos deles, e foi recebido na glória do Pai. Glória do Pai, da onde nós também aguardamos o Senhor Jesus. Agora, por que esses homens tinham tanta convicção da ressurreição de Jesus? A resposta está neste texto que nós acabamos de ler. Ele nos conta que passado o sábado, do dia em que Jesus Cristo foi crucificado e morreu, isto é, depois que ele foi sepultado, depois das 18 horas, no nosso dia da semana, as mulheres, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, com algumas outras, de acordo com o Evangelho de Mateus também, elas saíram e foram comprar algumas especiarias para ungir o corpo do Senhor. E no dia seguinte, na manhã seguinte, elas se levantaram muito cedo, ainda escuro, e foram em direção ao túmulo, onde no dia anterior, onde 2 dias antes, Jesus havia sido sepultado. Não dá para a gente ler esse texto sem pensar no amor dessas mulheres para com o Senhor Jesus. Os outros discípulos todos estavam assustados, amedrontados mesmo, preocupados com o que seria do futuro e se escondendo das autoridades com medo de que a perseguição pudesse se estender até eles. Mas essas mulheres se levantam e a grande preocupação delas, naquele momento, era quem é que poderá rolar a pedra na entrada da sepultura para que nós possamos entrar e ungir o corpo do Senhor. Mas que surpresa elas tiveram, porque quando elas chegaram onde Jesus estava sepultado, a pedra já estava removida, e elas entraram no túmulo, e quando entraram viram um jovem ali, vestido de branco. Mateus nos diz que eram 2, na verdade, anjos que estavam ali, e um deles diz para elas: vocês estão procurando a Jesus Cristo Nazareno que foi crucificado, mas ele não está mais aqui, ele ressuscitou de entre os mortos. Vão e digam aos discípulos dele que ele está indo adiante e vai se encontrar com vocês lá na Galileia. E as mulheres saíram. Se eu fosse uma delas, eu teria saído do mesmo jeito, perplexas diante daquilo que havia acontecido, e tão atemorizadas estavam que não disseram para ninguém. Mas o texto vai dizendo para nós, até o final, como Jesus, naquele mesmo dia, apareceu primeiro para Maria Madalena, e depois apareceu para 2 outros discípulos que estavam no campo, indo para o campo, e a gente sabe lá em Lucas que eles estavam a caminho de uma cidadezinha chamada Emaús. E depois, naquele mesmo dia, apareceu para os 11. E durante um período de mais ou menos 40 dias, Jesus apareceu várias vezes provando que estava vivo. Jesus censurou a incredulidade dos seus corações, dizendo: olha as mãos que foram perfuradas pelos pregos, olha os pés, olha aqui do lado, onde alguém espetou uma lança em mim. Jesus comia com eles e falava a respeito do reino de Deus, durante esse espaço todo, de forma que aqueles homens que a princípio estavam muito assustados e incrédulos diante da ressurreição, agora não tinham mais como negar. E 40 dias depois, então, o Jesus disse para eles que eles deveriam ir por todo o mundo e pregar ao mundo inteiro que ele havia ressuscitado, que ele havia não somente morrido, mas ressuscitado para a salvação de todo aquele que crê. E depois, diante dos olhos deles, Jesus foi elevado até o céu, encoberto por uma nuvem, e foi recebido na glória do Pai.
Isso quer dizer que Jesus não morreria mais. E a grande evidência de que Jesus foi recebido no céu é que, conforme a promessa dele, ele derramou o seu Espírito Santo sobre a igreja, não muito tempo depois. E por isso, meus irmãos, é que o Evangelho começou a ser pregado e chegou até nós. Nós podemos dizer que, de certa forma, a morte, a ressurreição e a ascensão de Jesus ao céu são eventos separados. Mas, ao mesmo tempo, nós também podemos dizer que tudo faz parte de um evento só. Isto é, se Jesus ressuscitou, é porque, primeiramente, ele satisfez a justiça de Deus, morrendo pelos nossos pecados. E de tal forma ele satisfez que ele foi ressuscitado, tornou-se as primícias dentre os mortos e está sentado à direita do Pai, de onde nós o aguardamos para a nossa eterna salvação. O Senhor Jesus disse assim: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura, e todo aquele que crer será salvo. Você acredita nas coisas que acabamos de ler aqui? Se você acredita que Jesus morreu e ressuscitou, então eu gostaria de considerar algumas implicações disto para as nossas vidas. Primeiro, você pode ter certeza da sua salvação. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. Essas palavras de Jesus são uma bendita fonte não somente de instrução, de informação para nós, mas também de certeza e de consolação para os nossos corações. São um mandamento de Jesus e, ao mesmo tempo, uma promessa do Senhor dos céus e da terra. Se você crê no Evangelho de Jesus, ele diz: seus pecados estão perdoados. Você é livre de qualquer condenação diante de Deus. E ao deixar esse mundo, a sua alma, porque você tem uma alma eterna, a sua alma vai morar no céu com ele, e quase que eu digo eternamente, mas não será eternamente, porque no dia que Jesus voltar, você voltará com ele em glória para a ressurreição e a vida eterna. Mas alguém poderia dizer assim: pastor, só que Jesus aqui nesse texto, ele coloca duas condições. Ele diz assim: quem crer e for batizado será salvo. Isso não quer dizer que se uma pessoa disser que crê, mas ela não for batizada, se acontecer isso, será que essa pessoa perderá a salvação? Vamos supor que uma pessoa crê, mas depois o pastor fica demorando um pouco para recebê-la, não é, Andréia? E essa pessoa, então, é chamada para a glória antes de ser batizada. Será que essa pessoa perderá a salvação? E a resposta não é difícil, não é, meus irmãos? Porque a Bíblia ensina que quando uma pessoa crê em Jesus, ela naturalmente, pela ação do Espírito de Deus na sua vida, desejará ser batizada. Ela tem no coração o desejo de obedecer a Jesus. Só que pode acontecer por alguma razão de força maior, acontecer dessa pessoa não ser batizada e ser levada para a presença de Deus. Nesse caso, ela perdeu a salvação? A Bíblia não diz isso. Ao contrário, Jesus não diz assim: quem não for batizado será salvo. Ele diz: quem não crer será condenado. E a segunda coisa que a gente pode observar aqui, meus irmãos, é que, então, a gente pode olhar na própria palavra de Deus aquele exemplo clássico, a respeito dessa história de quando Jesus mesmo estava ali na cruz. Vocês se lembram que havia 2 ladrões, um de cada lado, sendo crucificados também por causa dos seus crimes, e um deles se arrependeu
E então ele olha para o Senhor Jesus, ele confessa que é um pecador, ele pede para o Senhor Jesus: Senhor, quando vieres no teu reino, lembra-te de mim. Qual foi a resposta que Jesus deu a ele? Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então, a própria palavra de Deus nos mostra que mesmo que uma pessoa não puder ser batizada por alguma razão qualquer, e ela crer no Senhor Jesus, ainda assim essa pessoa está salva. Agora, outra dificuldade que as pessoas às vezes têm, está aqui nos versículos 17 e 18. Veja, Jesus falando com os apóstolos dele, ele diz assim: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Certa vez um homem me perguntou: você já expulsou demônios? Eu disse: não. Você já falou em outras línguas? Não. Você já teve sonhos e visões? E eu disse: não. Ele falou: então você não pode ter certeza da sua salvação. Porque Jesus falou: estes sinais seguirão os que creem. Engraçado, meus irmãos, que ele não me falou nada de beber veneno, nem de pegar em serpentes, não é? Porque se dependesse disso, então nós chegaríamos à conclusão de que o Evangelho, na verdade, nunca salvou ninguém em toda a história. Porque nós nunca lemos a respeito disto acontecendo na vida de todos os crentes, através da história. Mas o contexto aqui mostra para nós qual é o significado disto, né? Tanto o contexto aqui como a verdade maior da palavra de Deus. Porque, veja primeiramente aqui no versículo 20, e tendo eles partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Veja, o texto não está dizendo que todos os crentes passaram a realizar coisas portentosas, sinais miraculosos, mas está dizendo que quando os apóstolos saíram a pregar por todo o mundo, do céu, o Senhor Jesus estava cooperando com eles através da realização de sinais miraculosos. O próprio Marcos, o homem que escreveu este evangelho aqui, ele não se apresenta como um homem que realizava milagres, mas eram coisas que Jesus havia prometido aos 11 que eles fariam. Agora, para ser um pouco mais claro com os irmãos, eu gostaria de ler duas referências no livro de Atos dos Apóstolos. Está lá no capítulo 2, primeiramente, de Atos, no versículo de número 43, e Lucas está descrevendo como era a vida da igreja nos primeiros dias, e diz assim: em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. No capítulo 5, versículo de número 12, a mesma verdade é repetida. 5,12 diz assim: muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Você notou, não é? Nessas duas referências aqui, a Bíblia diz para nós que o realizar milagres era uma coisa característica do ministério daqueles homens que Jesus tinha escolhido e ordenado como seus representantes diretos, aqueles que falavam em seu nome. A igreja de Jerusalém, ela tinha cerca de 5.000 pessoas a uma altura dessas, mas os milagres eram realizados por intermédio dos apóstolos. Mais tarde, o apóstolo Paulo, ele escreveu na carta aos Coríntios, na segunda carta aos Coríntios, a mesma coisa a respeito do ministério dele. Segundo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 12, o apóstolo Paulo escreve assim: pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós, com toda a persistência, por sinais, prodígios e poderes miraculosos. O contexto aqui é que havia algumas pessoas na igreja de Corinto que se julgavam tão espirituais que achavam que não precisariam ouvir o apóstolo Paulo. Eles diziam: eu sou de Cristo,
E outros diziam assim, eu sou de Pedro, e assim por diante. Mas o apóstolo Paulo diz assim, olha, vocês são a minha carta, vocês são as minhas credenciais. E quando eu estive entre vocês, as credenciais do apostolado se manifestaram com toda a persistência, com sinais, prodígios e poderes miraculosos. Você percebeu o que eu quero dizer? Os sinais e os prodígios dos quais Jesus está falando, não era uma coisa que era para todos os crentes fazerem. Era uma coisa que autenticava o ministério dos apóstolos. É claro que eu não estou negando, meus irmãos, que nós cremos que Deus possa realizar milagres em qualquer época que Ele desejar, em qualquer lugar que Ele desejar. Nós já experimentamos, eu creio que a maioria de vocês já experimentou respostas à oração de Deus, que vocês podem dizer assim, foi um milagre, foi uma bendita resposta que Deus deu a uma situação que, humanamente falando, eu não tinha como resolver. Mas o que eu estou dizendo é que os milagres aqui referidos por Jesus eram um sinal que Ele estava dando para aqueles 11. Nem ao menos, meus irmãos, aqui neste texto, está dizendo que cada um daqueles milagres, cada um dos apóstolos iria fazer. Nós não lemos na Escritura a respeito de qualquer um deles bebendo veneno. E também não lemos de qualquer um deles pegando numa serpente. Aliás, tem uma história do apóstolo Paulo, mas foi a serpente que pegou no apóstolo Paulo, né? Ela que mordeu ele, e não ele que pegou nela. Então não existe nenhuma história assim. O que nós entendemos então? É que é claramente uma hipérbole. Jesus está falando aqui que através do ministério dos apóstolos, coisas grandiosas aconteceriam. E é por isso que quando os apóstolos estão pregando, eles não dizem assim, sejam batizados, façam milagres e então vocês vão ter certeza da salvação. Eles dizem assim, crede no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. Você crê no Senhor Jesus? Que coisa tremenda, você está eternamente salvo. Mas tem uma segunda coisa que a Bíblia diz para nós, aqui neste texto, é o amor de Jesus para com os seus discípulos. Você bem viu ele dizer, o texto dizer, que a primeira pessoa para quem Jesus apareceu foi uma mulher chamada Maria Madalena, da qual ele havia expulsado 7 demônios. Irmãos, a Bíblia não conta para nós como foi a vida pregressa dessa mulher. Mas para ela estar possuída de 7 espíritos imundos, essa mulher vivia uma vida entregue a Satanás, fazendo a vontade do diabo, até o dia que Jesus veio ao encontro dela, até o dia que ela conheceu Jesus, e ele a libertou da sua vida de pecado. Você vê Jesus dizendo aqui para ela, vai e dize aos meus discípulos, e acrescenta um detalhe, e a Pedro, e diga para eles que eu ressuscitei, e vou à frente deles, para a Galileia, onde os encontrarei. Maria Madalena, que antigamente tinha uma vida torta, nas mãos do diabo. Pedro, que na noite em que Jesus foi traído, naquela mesma semana, havia negado Jesus 3 vezes, e Jesus queria que Pedro soubesse que tudo estava bem. Jesus não cancelou Pedro, ao contrário, cancelou os pecados dele, purificou ele dos seus pecados. Veja o amor que o Senhor Jesus tem para com seus escolhidos. E se você crê que o Senhor Jesus amou assim você, segue-se que você deve amar e servir a Jesus como seu Senhor, como seu Deus e Salvador. Veja os versículos 19 e 20. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Há 2 coisas que nós podemos notar nesse texto, irmãos. Primeiro, que Jesus
foi recebido no céu. Mas segundo, é que Jesus não ficou no céu apenas ao lado direito do Pai. Mas à medida em que os apóstolos saíram para pregar, Jesus estava cooperando com eles. Isto é, Jesus, embora esteja no céu, continua agindo na terra. Colocando de outra maneira, Jesus não é apenas o herói dessa história contada por Marcos aqui. Ele não é apenas o principal personagem do Evangelho, mas não, ele é uma pessoa que está viva e que está presente nos céus e na terra, que continua a salvar, que continua, por meio da sua palavra, a alcançar vidas. Jesus, ele não é uma memória grata em nossos corações apenas, mas ele é uma pessoa que vive e com quem nós nos relacionamos. É aquele que está no céu intercedendo por nós, mas que também está reinando nos céus, que está à direita da mão de Deus. Ele é o Senhor, o Rei das nossas vidas. Agora, meus irmãos, eu gostaria de lembrar a todos nós uma promessa que o Pai fez ao seu Filho, ao Senhor Jesus Cristo. Esta promessa está lá em Atos capítulo 2, versículos 34 a 36. E aqui, Pedro está citando o Salmo de número 2 e o Salmo de número 110 também, e diz assim, Pedro, em Atos 2, 34 a 36, porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando Jesus ressuscitou e subiu ao céu, Pedro está dizendo, então se cumpriu a Escritura. Ele foi sentado à direita de Deus, e ele foi feito Senhor. Ele foi feito o ungido de Deus para a nossa salvação. E ele vai continuar reinando. Eu gostaria de ler um outro texto, 1 Coríntios capítulo 15, versículos 24 e 25. E Paulo, falando a respeito disto, ele diz assim, e então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, porque convém que ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. Jesus Cristo está reinando agora, e por isso, a todos os que ouvem o Evangelho, é ordenado que creiam. Quem se mantiver rebelde contra o Evangelho, diz a palavra, é inimigo de Deus. E quando ele vier, ele vai submeter todos os inimigos. Eu acho que você já viu isso em algum filme, quando um rei vence os inimigos e ele coloca os pés no pescoço do inimigo derrotado. Essa é a figura de linguagem aqui. Jesus subjugará todos aqueles que se mantiveram inimigos dele. Há pessoas, meus irmãos, que pensam em Jesus, mas como se ele devesse ser um grande empregado celestial para fazer a vontade dos homens. Há pessoas que desonram a palavra de Deus, pensando nela como se fosse um manual de vida cheia de prosperidade. Há pessoas que desonram o Senhor, simplesmente manipulando a própria vida, dizendo assim, eu sou o capitão da minha alma, eu faço do jeito que eu quero, eu estou acima de tudo e de todos. E há daqueles que simplesmente rejeitam o Evangelho, que preferem as tradições humanas, que preferem deuses criados por mãos humanas, e há daqueles até que preferem deuses criados pela mente de Satanás. Ora, a Bíblia declara que todas essas pessoas, enquanto não se converterem, não crerem em Jesus,
continuam sendo inimigas de Deus. Mas aquele que crê, ele reconhece que Jesus é o seu Rei, é o seu Senhor, que está na glória e de lá virá. Por isso, aquele que crê no Senhor Jesus, ele se aproxima do Evangelho com a pergunta no seu coração: Senhor, o que queres que eu faça? Senhor, no meu trabalho, na minha família, no meu relacionamento com as pessoas lá fora, no meu relacionamento com as pessoas na igreja, qual é a tua vontade? Como é que o Senhor quer que eu me porte? E essa pessoa, ela não é mais dona de si mesma, porque ela reconhece um rei sobre a sua vida. Esse rei é o Senhor Jesus. Ele está reinando no céu e ele voltará em glória para buscar aqueles que lhe pertencem. Ora, se nós somos súditos do Rei Jesus, se a nossa vida foi quebrantada, se a nossa vida foi modificada pelo Evangelho, isso vai nos levar a um terceiro ponto aqui. É que você deve, ou cada um de nós deve, pregar o Evangelho. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. A Bíblia não ensina que é dever de todos os crentes realizar milagres, mas ensina que é dever de todos os crentes testemunhar de Jesus. É claro que um crente sozinho, ele não vai alcançar todas as comunidades do mundo, mas ele faz parte de um corpo, que é a igreja. E Deus tem concedido a todos da igreja a capacidade de fazer pelo menos 3 coisas. Primeiro, você pode testemunhar o que Jesus fez por você. Quando você fala da maneira como Jesus morreu por você, ressuscitou por você, voltará para você, como Ele transformou a sua vida, você não precisa ser um grande teólogo, ou você não precisa ser um teólogo para fazer isso. Mas, pastor, eu sou uma pessoa muito calada. Eu não gosto de falar a respeito de nada. Sou tão tímido. Não faz mal, irmão. Não é isso que eu estou dizendo. Você não precisa ser um tagarela, não. Mas você pode pedir oportunidades a Deus. Senhor, me dá oportunidades para falar do Senhor Jesus. E eu tenho certeza que se você ora dessa maneira, então Deus vai abrindo as oportunidades para você. Além disso, você pode, com a sua vida bonita, mostrar que Jesus existe, mostrar que Ele é real. Eu estou lembrando de uma irmã que uma vez falou para mim que todos os domingos ela só pegava a Bíblia dela e saía para a igreja com as suas filhas, e um dia alguém no caminho as parou e disse: vocês são crentes, não é? E começou a falar como todos os domingos elas eram observadas na medida em que iam para a igreja. E aí essa irmã teve a oportunidade de falar para aquela pessoa na vizinhança. Ela não precisava fazer muita força, bastava ela ser crente. Ora, você não é crente? Então, basta você viver uma vida diante de Deus, que a sua própria vida já é um testemunho, mas isso vai criar oportunidades para você abrir a boca e falar. Uma segunda coisa que todo crente pode fazer é orar. É orar pela salvação dos incrédulos. É orar pelos incrédulos da sua família, as pessoas que você ama, as pessoas no trabalho. O apóstolo Paulo nos ensina que ele fazia isso em relação ao seu povo de Israel. Ora, nós podemos orar também. Também podemos orar, segundo Jesus nos ensina, por mais trabalhadores para a sua seara. Isto é, que Deus esteja despertando pessoas para pregar o seu evangelho. Mas uma terceira coisa que todo crente pode fazer, e você sabe, cada vez que você contribui financeiramente na igreja, com o seu dízimo, com as suas ofertas, você não está mantendo apenas essa igreja, você também está fazendo missões. Porque parte daquilo que você deposita aos pés do Senhor será enviado para o campo missionário, onde eles falarão de Cristo, onde as pessoas anunciarão o Evangelho de Jesus. Então veja, os mandamentos de Jesus não são mandamentos de um rei egocêntrico, que só pensa em si, ao contrário,
são mandamentos de amor para com os perdidos, de amor para com os seus eleitos e mandamentos que a gente cumpre em amor para aquele ou por aquele que nos salvou. Obedecer a Cristo, pregar o Evangelho, portanto, não é uma coisa difícil de ser feita. Ao contrário, é uma alegria, é uma honra estar a serviço de Deus. Hoje, meus irmãos, nós estamos concluindo as nossas meditações aqui no Evangelho de Marcos. Marcos que inicia falando a respeito do batismo de Jesus, de suas tentações, e depois segue contando dos seus milagres, dos seus ensinos, das suas provações, da sua morte e ressurreição por nós, da sua subida ao céu e do seu mandamento de que nós vamos e preguemos o Evangelho. É claro que se domingo que vem a gente começasse a meditar em Marcos novamente, a gente teria muita coisa para aprender, porque a palavra de Deus sempre se renova, porque a palavra de Deus é uma fonte inesgotável. Mas eu espero que você tenha, através das nossas meditações, alimentado a sua alma com o Evangelho de Jesus. Nós somos muito gratos ao Senhor Jesus por tudo o que Ele fez, ensinou e está registrado aqui. E depois do que nós vimos neste Evangelho, resta apenas uma reação que nós devemos ter. Primeiramente, eu quero te perguntar, você crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Toda vez eu me lembro da dona Elvira. Foi assim que o pastor Walter perguntou para ela. Você crê que Jesus é o teu Rei, o teu Senhor? Você tem uma alma eterna. E se Jesus não for o teu Rei e o teu Senhor, a tua alma está condenada. Creia em Jesus. Todo aquele que crer em Jesus como Senhor será salvo. Segundo, você já crê, é um crente. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus, porque é no céu que você vai morar com Ele. Ame Jesus, sirva Jesus, anuncie o Evangelho de Jesus, anuncie com a sua vida, anuncie com as suas palavras, anuncie com as suas orações, anuncie com a sua contribuição, sirva o Rei do Universo com o seu testemunho no mundo lá fora, com tudo que você é, com tudo que você tem, viva para Jesus, até que Ele volte. Amém.